Muito bem, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, eu estou iniciando uns vídeos, né, para orientar vocês em relação às atividades, para tirar dúvidas, esclarecer um pouco mais os conteúdos. Desde já eu peço desculpa porque eu não tenho um estúdio de gravação, eu não tenho quadro, eu não tenho equipamento. Mas quando a gente quer aprender, a gente usa as ferramentas que tem e a gente faz um esforço para que isso dê certo. Então, eu vou gravar alguns vídeos tirando dúvidas, esclarecendo um pouco mais, porque eu sei que tem alguns conteúdos que é complicado vocês aprenderem somente lendo. Eu passei para vocês outro dia, e inclusive um formulário de avaliação sobre vozes verbais. O que são vozes verbais? Nós temos voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. O que é voz ativa? Voz ativa é quando o sujeito ele faz a ação verbal, tá? Então, por exemplo, né? Vamos pegar o exemplo do gato. Vem cá, vou pegar um exemplo vivo para vocês. Isso é a Fiona, né? Fiona bebeu o leite, né, Fiona? Você bebeu todo o leite. Então, a Fiona, ela é o quê? Ela é o sujeito da ação. Fiona é o substantivo, né? Bebeu é o verbo, né? E o leite é o complemento do verbo. Então, a Fiona, ela foi o sujeito da ação verbal, né, Fiona? Mas eu tenho a voz passiva. A voz passiva ocorre um fenômeno diferente. Por quê? Porque o sujeito ele sofre a ação. Então, nesse caso, eu tenho o leite, né? E o leite ele foi bebido pela Fiona. Né, Fiona? Tu bebeu todo o leite. Né? O leite foi bebido pela Fiona. Então, eu tenho o leite, que no exemplo anterior era o complemento do verbo, ele passa a ser sujeito. E nesse caso, ele é um sujeito paciente, porque ele foi bebido pela Fiona. Então, perceba que a gente tem aí uma locução verbal. Então, o leite foi bebido. Quando eu tenho essa locução aí, foi, que é um verbo flexionado, e bebido, que é um verbo no particípio, logo eu tenho uma locução verbal e eu tenho uma preposição em seguida, que é o leite foi bebido pela Fiona. Então, neste caso, eu tenho ali pela Fiona é o agente da passiva, tá? Então, essa é a voz passiva. Na voz passiva, o objeto passa a ser sujeito, tá? Que é o complemento do verbo na voz ativa. Eu tenho uma locução verbal e eu tenho uma preposição que antecede o agente da passiva. Então, nessa aula, eu vou explicar somente essas duas vozes e eu vou gravar mais uma aulinha explicando aí a voz reflexiva para vocês. Espero que tenha ajudado. Beijo da Pro.